muito antes dos carros elétricos que hoje estão aí, nos anos 70, aqui no Brasil, mais precisamente no interior de São Paulo, um empresário chamado João Conrado do Amaral Gurgel planejava o seu carro elétrico, um carro urbano, um carro pequeno, numa época em que ninguém pensava nisso. Você vai entender hoje como a empresa que poderia estar fabricando carros elétricos atualmente foi do ápice ao fim. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos. Esse canal traz literatura automotiva e nostalgia. Olha, queria anunciar a Black Friday que está começando da ação de final de ano do canal PL. Você pode concorrer a esse Fusca Série Prata no 1980 que nós aqui do canal vamos sortear a um inscrito do canal PL por apenas 69 centavos. Baixamos 30% do valor para que você consiga adquirir várias cotas e concorrer. O sorteio vai ocorrer agora em dezembro e o link está na descrição desse vídeo. Não perca tempo. Bom, meus amigos, falando de Gurgel, né? Realmente, muito se diz, romantizam a história, tá? Já queria dizer aqui que romantizam a história. Mataram um empresário brasileiro. Não foi bem assim. Eu sou um grande admirador da história da Gurgel, mas também não quero passar pano, já que a empresa sofria por deficiências administrativas e em parte por culpa do próprio dono, que tinha um temperamento um pouco difícil de se lidar. Segundo pessoas que trabalharam lá, dizem, o cara era um gênio realmente, era muito criativo, é plausível o que ele conseguiu fazer, mas por outro lado a empresa era deficiente em algumas situações e nós vamos ver agora como foi o sonho do carro elétrico de João Gurgel e como a empresa que poderia ser hoje uma empresa 100% nacional, fabricação nacional de veículos elétricos, realmente foi ao fim nos anos 90. O Proálcool, lançado em 1976, buscava um combustível feito à base de cana-de-açúcar para substituir a gasolina. Sua popularização no fim dos anos 70 encontrou um ferrenho opositor. João Gurgel era totalmente contra o uso de álcool como combustível. Em suas palavras, terras tinham que ser usadas para plantar alimento e não para produzir combustível. Falta álcool no país e sobra uma quantidade fantástica de gasolina. O Proálcool é movido a diesel, portanto o dia que faltar petróleo no Brasil, a primeira coisa que para são as usinas de álcool, ou a primeira coisa que param são os carros movidos a álcool. João sempre buscou caminhos alternativos à gasolina. Já no ano de 1973, quando ninguém pensava nisso por aqui, ele apresentava seu primeiro veículo de tração elétrica. Era o TU, de fato pensado para rodar com eletricidade, mas que não andava, ainda não tinha um motor. O primeiro veículo de tração elétrica brasileiro chegava um ano depois. Era o Itaipu, nome dado em homenagem à usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A usina só teve a sua construção iniciada em 1975 e foi entregue em 1982. Gurgel estava à frente de seu tempo, até no nome de seu carro. O senhor acha que esse carro elétrico vai substituir ou pode substituir o automóvel convencional? Em grande parte, sim. Na parte de transportes urbanos, ele será um grande substituto do automóvel convencional. Não existe hoje uma alternativa só para substituir o petróleo. O petróleo tem que ser substituído por uma série de alternativas e, na minha opinião, a eletricidade é das alternativas mais válidas possíveis e vários países do mundo já descobriram isso. Gurgel conseguiu, junto à Câmara de Vereadores de Rio Claro, a instalação de 14 pontos de recarga no perímetro urbano da cidade, locais escolhidos pela própria fábrica e que teriam uso exclusivo da montadora por um período de 5 anos. Incentivo da prefeitura para montar a sua rede de abastecimento elétrica, Gurgel teve. O problema é que o seu carro ainda não era eficiente a ponto de chamar a atenção. Ele era visto pela maioria das pessoas como uma utopia ou no máximo algo curioso. O veículo apresentado no 9º Salão do Automóvel era um pouco diferente do primeiro protótipo e se mostrava como um carro de uso urbano para 2 passageiros, com carroceria em formato de cunha feito de fibra de vidro e o pequeno monobloco em plastil, que junto com o motor elétrico somavam um peso de 500 kg, sendo capaz de rodar até 60 km com uma carga. O inconveniente, porém, se dava pelo tempo necessário para recarregar o conjunto de
baterias, 10 horas para o carregamento total. O otimismo de Gurgel com o seu elétrico era tamanho que a sua expectativa era que o modelo chegasse ao mercado custando a metade de um Fusca 1300, até então o carro mais barato do Brasil. O alto custo das baterias e dos motores, somados à ineficiência do tempo de recarga, fizeram o pequeno elétrico se tornar uma utopia numa realidade que permanece até hoje. Carros elétricos são mais caros que veículos a gasolina. A comercialização do Itaipu necessitava de incentivos fiscais que nunca vieram por parte do governo, selando assim o seu fracasso. Mas a história de Gurgel com os elétricos ainda estava longe do fim. A partir de 1977, ele mudou o foco e passou a desenvolver utilitários elétricos. O mais marcante deles foi o Itaipu E400, que teve a sua autonomia aumentada para 100 km e uma velocidade máxima de 70 km por hora. Mas, novamente, pelos altos custos de produção, acabava custando o dobro de uma Kombi, tornando a sua aquisição inviável para o consumidor comum. As poucas unidades fabricadas foram vendidas através de concessões a empresas privadas ou órgãos do governo, como a Telebrás, por exemplo. Em 1981, a Gurgel chegou a inaugurar uma linha própria para a fabricação de veículos elétricos na fábrica de Rio Claro, orgulhosamente se anunciando como a primeira fabricante de veículos elétricos da América Latina. Os estudos eram constantes a fim de otimizar o desempenho dos veículos. Chegou a ser anunciado o estudo para um veículo híbrido movido a álcool e a bateria, além de um Jeep que seria recarregado através de energia solar. Um dos últimos suspiros da Gurgel no sonho do elétrico foi a picape Itaipu E250, com carroceria bastante parecida com o Gurgel Chef. O carro contaria com uma inédita bateria cilíndrica chamada de Tetrapolar, que seria fabricada na própria fábrica da Gurgel. Mas os altos investimentos no desenvolvimento final do carro levariam a empresa a mais endividamentos numa época de alta inflação e cenário econômico incerto, fazendo João enfim desistir e encerrar a fabricação de veículos elétricos no final de 1986. Ao contrário dos elétricos, o Gurgel Chavante se mostrou o maior sucesso da empresa devido à sua versatilidade e bom desempenho no fora de estrada. Foi produzido por mais de 20 anos, tendo seu nome alterado para Tocantins no final dos anos 80. Além dele, a Gurgel também produziu uma grande variedade de utilitários, como a linha G15, com visual rústico, substituída em 1982 pelos modelos G800, com linhas mais arredondadas. De fato, a Gurgel não dispunha da contribuição de bons designers no seu departamento de estilo. Um dos exemplos disso é o controverso Gurgel Chef apresentado no Salão do Automóvel de 1981. A proposta era interessante, um veículo urbano de luxo com apenas um banco, que acomodava 3 pessoas. Seu lançamento oficial se deu apenas em 1983, com algumas alterações em relação ao desenho original, mas mesmo assim, suas linhas desproporcionais não agradavam. Nas palavras de Gurgel, o carro era para, abre aspas, o executivo de 40 anos de idade, com outros carros da família e que usa o automóvel para mostrar status. Mas o ronco de Fusca, falta de itens como ventilação interna e inspiração genérica em modelos da Mercedes-Benz fizeram com que o carro não tivesse boa aceitação. Além disso, o preço dele foi fixado em absurdos 9 milhões de cruzeiros, cerca de 10% a mais do valor de um Passat GTS Pointer, um dos melhores e mais caros carros do país naquela época. A previsão de produção era de 100 unidades mensais. Claro que isso não ocorreu e a produção foi encerrada em 1986 após a fabricação de pouco mais de 100 carros. Desde 1981, Gurgel anunciava estar desenvolvendo um veículo intermediário entre motocicleta e automóvel. Com o nome de Tião e um consumo de 32 km por litro, ele seria, nas palavras de João, o carro do trabalhador brasileiro, prometendo custar a metade de um Fusca 1300. Gurgel gostava de inventar e soltar no ar promessas milagrosas, como a de que o carro pesaria cerca de apenas 230 quilos. Ele buscava capitalizar a sua ideia de carro acessível e, numa tentativa de amortizar os altos gastos, ele abriu o capital da empresa no final de 1985, possibilitando que concessionários e clientes se tornassem acionistas da Gurgel, contribuindo para a criação do novo carro. Uma das dificuldades relatadas por muitos era a mudança rápida de foco e teimosia de João,
que era irredutível em suas polêmicas decisões. A linha de elaboração do Bastião chegou a contar com 13 versões diferentes, sendo algumas delas com motor Citroën. Quando as primeiras divulgações do que seria o novo carro foram feitas, o nome já havia sido alterado de Bastião para Senna, abreviação de Carro Econômico Nacional. Acontece que a família do piloto Ayrton Senna não gostou da semelhança fonética entre o nome do carro e o sobrenome de Ayrton Senna. Por isso, o nome foi alterado para Gurgel 280M em julho de 1987, quando os primeiros modelos foram apresentados de fato. Um filho de Rio Claro, pequeno, pão duro e que tem mais 2 irmãos, está embarcando hoje para Brasília, onde vai ser apresentado quinta-feira ao presidente Sarney. É um protótipo do projeto Senna, o carro econômico da Gurgel. Nos últimos 2 meses, o carro sofreu várias modificações no acabamento. O porta-luva, por exemplo, se transformou em uma pasta de executivo, que pode ser retirada do painel facilmente a qualquer momento. Mas as principais vantagens que vão ser mostradas ao presidente José Sarney nesta quinta-feira são de ordem econômica. Este é o primeiro carro com 100% de tecnologia nacional, com capacidade para fazer até 25 km por litro de gasolina e com a intenção de ser o carro mais barato do mercado automobilístico brasileiro. Junto com o embarque vai também um pedido de apoio ao projeto para o presidente da República. Nós vamos pedir uma criação de uma nova alíquota de IPI para esse tipo de carro. O lançamento do pequeno Gurgel se deu no Salão do Automóvel de 1988, já usando o nome de BR800, o quinto desde o início do projeto. Apesar do lançamento, os carros inicialmente só seriam entregues a quem havia se tornado sócio da empresa por meio da compra de ações. Quem queria comprar apenas o carro teria que aguardar uma previsão de 2 anos. De início, a Gurgel entregará os veículos aos acionistas, porque ela precisa captar no mercado dinheiro para poder conseguir uma produção em grande escala. É o carro popular que vai atender também a faixa alta, porque é um carro de boa qualidade. O BR800 entrava no mercado sendo o primeiro carro brasileiro a oferecer brake light de série. Apesar disso e de seu bom consumo, o uso diário do carro por parte dos acionistas revelaram diversos erros de projeto, como motores superaquecendo e freios com baixa eficiência. Também a falta de ergonomia entre os pedais e o volante. O acesso para o banco traseiro só podia ser feito pelo lado direito, pois o banco do motorista inexplicavelmente era fixo. O porta-malas também só podia ser acessado por dentro da cabine. O acesso ao porta-malas feito através do vidro traseiro só seria implementado em 1991. A Gurgel chegava ao ano de 1988 comemorando 20 mil carros vendidos e lançando a Gurgel Motores, que produziria seu motor Enertron de 2 cilindros que equipava o BR800. Até esse momento a empresa era conhecida como a fábrica de veículos fora de estrada, jipes e modelos de nicho específico. O mercado ainda tinha importações fechadas e o monopólio de 4 grandes marcas, Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford. Gurgel, para conseguir um preço atrativo, recorreu ao governo Sarney, que concedeu um IPI especial reduzido de 40% para apenas 5% para os veículos com motores de até 800 cilindradas. Gurgel sabia que só o seu carro seria capaz de se enquadrar naquela categoria. Em outras palavras, era um incentivo do governo a Gurgel, que fez com que o preço do BR800 ficasse 30% menor do que o Fiat Uno. A partir desse momento, Gurgel começava a incomodar as grandes marcas. Até dezembro de 1989, a Gurgel já havia entregue cerca de 1000 BR800, mas com a entrada do governo Collor viria um duro golpe em 1990, onde o governo reduziu a alíquota de IPI de 40% para 20% para veículos com motores até 1000 cilindradas. O IPI do Gurgel era de 5%. O pulo do gato desse decreto foi em especial o artigo 3, que dizia: revogam-se as disposições em contrário. Em outras palavras, ele anulava o decreto anterior que concedia o benefício de 5% a Gurgel. Ou seja, o BR800 passaria a pagar 20%, assim como os demais veículos de 1000 cilindrada. Coincidência ou não, menos de 2 meses depois, a Fiat lançava o seu Uno Mille com motor 1000. Ford, Chevrolet e Volkswagen demorariam mais de 1 ano para lançarem seus carros com motores 1.0. A vantagem da Fiat foi o motor 1050, que já existia e teve sua cilindrada reduzida para 1000, se enquadrando no novo decreto. Quem poderia imaginar que o sonhado carro popular da Gurgel seria também o que levaria ao seu fim?
Em 1990, o governo abriu as importações no mercado, fazendo com que diversas empresas chegassem ao Brasil, dentre elas a russa Lada. Gurgel buscava reagir, mas ao invés de buscar aperfeiçoar e solucionar as deficiências do BR-800, ele criou mais um modelo extremamente ousado apresentado no Salão do Automóvel daquele ano. Era o Moto Machine, um veículo 4 em 1 que trazia a proposta de ser parcialmente desmontável, daria a origem ao projeto Delta, uma ousadia que se mostraria fatal. Construir uma nova fábrica no Ceará para a fabricação do novo carro. Para isso, Gurgel precisou do apoio dos governos de São Paulo, Ceará e do BNDES. Ao mesmo tempo em que os planos da nova fábrica eram traçados, Gurgel colocava em prática o sistema Rotamac na fábrica de Rio Claro, que àquela altura fabricava cerca de 250 BR-800 por mês para cumprir os compromissos com os cotistas. Também eram fabricados lá o Carajás e o Tocantins. Foi nessa época que a produção foi paralisada por uma greve dos fiscais da alfândega, atrasando a entrega de caixas de câmbio para equipar os BR-800. Isso agravou a crise da Gurgel, que estava ficando com o caixa vazio para pagar os credores. O BR-800 mostrava-se a cada teste como era infinitamente inferior ao Uno Mille em todos os sentidos. No teste comparativo feito pela revista Mecânica em janeiro de 1991, onde todos os pontos de vista negativos do BR ficaram evidentes e sua compra praticamente inviável, pois o Uno Mille gastava apenas 10% a mais e era superior em tudo. A 4 rodas de abril daquele ano trazia a seguinte manchete: muitos erros e poucos acertos de um carro todo brasileiro. Diante desse cenário, Gurgel abriu as vendas do mercado para todo tipo de consumidor, porém sem sanar os defeitos crônicos do carro, e erroneamente somente na versão SL, que era a mais luxuosa, se tornando mais cara que o Uno Mille e ainda assim bem inferior. Em 1992, a Gurgel lançava o substituto do BR-800, era o Super Mini, intitulado como o primeiro City Car brasileiro. E a Gurgel lançou o Super Mini, o primeiro City Car brasileiro, com tecnologia revolucionária. Pequeno por fora, grande por dentro. Sua alta performance no trânsito urbano gerou o nosso primeiro comercial. Fuja do rebanho. Entre num Super Mini Gurgel, o carro sem igual. Ele trazia algumas melhorias nos pontos mais criticados do antigo BR-800, como o espaço interno e acesso ao banco traseiro. Gurgel parecia não enxergar a crise que se aproximava, e para o projeto da fábrica do Ceará, que faria o novo Delta, a Gurgel assinou acordos de cooperação com o governo de São Paulo, do Ceará, e supostamente teria realizado empréstimos junto ao Banespa e o Banco do Estado do Ceará. É aí que as histórias divergem. Pessoas próximas a Gurgel alegam que os governos do Estado não cumpriram com os acordos de incentivos fiscais e Gurgel teve que arcar sozinho com as dívidas do empréstimo. Já os governos estaduais alegam que Gurgel queria recursos financeiros além de incentivos fiscais. João ainda tentou a ajuda do governo Itamar, o qual optou por promover a volta do Fusca em 1993. Atendendo a pedidos Fusca 94. Não dispondo de fôlego suficientemente grande para continuar resistindo às enormes pressões a que estamos submetidos, entregamos nosso projeto ao presidente da República na esperança de que, com sua grande lucidez e espírito nacionalista, possamos juntos levar a cabo esta empreitada de altíssimo interesse nacional. Somado a tudo isso, as grandes montadoras nacionais também pressionaram as indústrias fabricantes de autopeças para que parassem de fornecer peças a Gurgel, dificultando ainda mais a sua produção, que ficava cada vez menor. Com altas dívidas e atrasos nos salários, a Gurgel pediu concordata em 1993 para tentar uma recuperação. Existem muitas teorias sobre o que levou ao fim da Gurgel, talvez sua mudança de foco para carros urbanos e o abandono gradual da linha de utilitários tenha fragilizado aos
poucos o caixa na empresa. A estranha ideia de uma fábrica no Ceará também pode ter sido um fator decisivo. João Gurgel, de temperamento difícil, parecia negar ou não enxergar a realidade, vislumbrando um futuro que jamais viria. Continuou trabalhando em seu projeto Delta e por algumas vezes deixou de aceitar propostas que poderiam ter salvo a empresa, como propostas de co-administração da fábrica. João era irredutível em seus pensamentos e opiniões. Ao longo do ano de 1993, todas as concessionárias que faziam parte da rede foram abandonando a Gurgel por falta de fornecimento de peças. Fica difícil imaginar como a empresa levaria adiante tantos projetos de tantos modelos diferentes com uma estrutura fabril e administrativa limitada. Após a concordata, Gurgel pediu apoio ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo em fevereiro de 1994, o qual respondeu negativamente qualquer ajuda, tanto em forma de empréstimo como também participação societária. Após o pedido de falência em 1994, Gurgel continuava criando e projetando modelos para exportação para a China. A fábrica de Rio Claro, com o quadro reduzido a apenas 30 funcionários, continuava operando para produzir alguns poucos Jeeps Tocantins sob encomenda. Um grupo de concessionários ainda tentou um plano para dar continuidade na produção, mas foram barrados por João, que alegava não aceitar interferência em seus negócios. Ao parecer sentir a crise, Gurgel buscou ajuda internacional somente em outubro de 1995, assinando o acordo de joint venture com uma empresa de participação irlandesa, através do qual venderia 51% da empresa em troca da amortização de dívidas, retirada da concordata e retomada da produção e conclusão da fábrica no Ceará. Mas era tarde demais, o acordo não foi para frente. Após a falência e o fim decretados, João ainda tentava levar a fábrica de Rio Claro com cerca de 15 funcionários para produzir alguns veículos e amortizar dívidas. Ao mesmo tempo, Gurgel ainda teve criatividade para o seu último projeto. O Moto4, que trazia volante central e seria um híbrido entre motocicleta e automóvel. Enquanto João inventava seus carros, os funcionários iam abandonando a empresa um a um, até que em outubro de 1996 a fábrica foi totalmente fechada. No ano seguinte, em 1997, João Augusto do Amaral Gurgel seria acometido pela cruel doença de Alzheimer, o qual o impediu de enxergar o total abandono que sua fábrica de sonhos sofreria nos anos seguintes. Ele se desconectou do mundo e faleceu aos 82 anos de idade em 2009. A fábrica ficou abandonada com vários veículos dentro ainda inacabados até 2007, quando foi leiloada e hoje abriga diversas empresas. João pode ter sido irredutível em algumas situações, mas inegavelmente merece o nosso respeito por suas iniciativas, sua ousadia e sua capacidade incrível de criação. Muitos de seus carros circulam por aí até hoje e esse vídeo ajuda a preservar a história. Nós analisamos que o próprio Gurgel BR-800 foi projetado para ser o primeiro carro 100% nacional, e o Gurgel, o plano B dele foi o motor Enertron, que é chamado por alguns como motor de Fusca cortado ao meio, mas na verdade era um motor refrigerado a água, não tinha distribuidor, era um motor realmente revolucionário e era um motor que prometia um consumo muito bom de combustível, um baixo consumo, né, frente aos concorrentes. Mas se você analisar o design dele e de basicamente todos os carros que o Gurgel projetou, com exceção dos Jeeps e o Carajás, eles tinham uma proposta de ser um veículo realmente movido à eletricidade. Aqui ele tentou até onde deu, e a partir do momento que não era viável, o mercado não dava muita bola para isso, e como eu disse, o carro elétrico do Gurgel nesse período era visto como uma utopia, uma curiosidade, algo até bizarro, pessoal, por que não dizer isso? E hoje é visto como o futuro, uma realidade atual, por que não? Mas no momento, naquele período do Brasil, o Gurgel tentava emplacar essa nova força motriz em seus veículos, mas que realmente acabou não dando certo. E por essa razão, ele seguiu para esse segundo plano, que foi o motor Enertron. Fica aqui o nosso respeito e admiração por esse empresário que muito conseguiu fazer, e é realmente lamentável, eu lamento profundamente que não tenha dado certo, e o fim que a fábrica
teve nos anos 90 foi de fato muito triste. Eu estive lá nas dependências da fábrica no ano passado, nós fizemos um pequeno documentário em que eu exibi como está a fábrica atualmente. Apesar de dizerem que a fábrica não existe mais, de fato, não tem mais nada que remeta a Gurgel lá, mas o prédio e as instalações originais lá permanecem sim até hoje, com outras empresas operando em seu lugar. Se você não é inscrito do canal, eu peço que por favor venha conosco para essa nostalgia maravilhosa. Eu quero convidar respeitosamente você, se você ainda não está participando da nossa ação de final de ano, muito séria aqui do canal PL, nós vamos de fato sortear esse veículo a um inscrito do canal. Fusca série prata, primeira série especial do Fusca no Brasil. Vamos ter agora a semana da Black Friday, apenas 69 centavos o número, você concorre ao Fusca série prata. Como eu faço para concorrer? Basta acessar o link que está na descrição desse vídeo. E eu, é claro, aguardo todos vocês no próximo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Obrigado.